Você sabe quais são os principais cargos de Ogã que existem no Candomblé de Nação Nago-Yorubá, no Candomblé Quetu? Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Historiando Axé, e no vídeo de hoje a gente vai trazer os principais cargos, os cargos mais conhecidos dentro do Candomblé Quetu para o seu conhecimento. A gente não poderia começar esse vídeo sem falar do Ogã Ashogun, visto em maioria das casas de Candomblé como o principal Ogã da casa, que é justamente o responsável pelo abate religioso dos animais da casa de Candomblé como um todo. Mas você sabe a origem, por que desse termo Ashogun e por que ele é o responsável pelo sacrifício, pelo abate religioso? Ashogun é aquele que cultua Ogum, é o responsável pelo culto de Ogã. Normalmente, a pessoa, o Ashogun da casa é uma pessoa de Ogum porque a função primordial dele, vamos dizer assim, é o culto a Ogum, é o responsável pelo culto de Ogum dentro da casa de Candomblé. E por esse motivo, sendo Ogum o orixá Olobé, o senhor do Obé, o senhor da faca, então o seu sacerdote, o sacerdote principal do seu culto, que é o Ashogun, é o responsável por todo o sacrifício da casa. Excetuando-se algumas casas que também, além do Ashogun, tem o Ogã Olopá, que é também o responsável, aquele responsável pelo sacrifício dos animais da roça de Candomblé. O Ogã Ashogun pode ter seus auxiliares, o Tum Ashogun, o Si Ashogun, ou como algumas casas de Candomblé também chama o auxiliar do Ashogun, responsável pelos sacrifícios de bichos menores, de menor porte, como de duas patas, por exemplo, é chamado de Atu Shogun. Outro cargo importante e muito propagado dentro das roças de Candomblé Quetu para o Ogã é o Ogã Labê. O Ogã Labê é o responsável pelas cabaças da roça de Candomblé. Acredita-se alguns historiadores no início do Candomblé, por exemplo, muitas das festividades eram tocadas por cabaças, com cabaça, ou com auxílio da cabaça, né, o agbê, que a gente também chama de xequerê. Então, o responsável pela orquestra dos atabaques é também chamado de alabê. Também podendo ter seus auxiliares, seja o seu braço direito, seu primeiro auxiliar, o otum alabê, o seu segundo auxiliar, o ossi alabê. Muitas casas de Candomblé também denominam seus ogãs responsáveis pela toque dos atabaques de Onilu, porque em Yorubá, Ilu é o nomes dados aos atabaques. Também podendo ter o Onilu, o Otum Onilu e o Si Onilu. Continuando nos cargos de Ogã de uso geral, vamos dizer assim, não específico somente para o culto. Tá, tudo bem que a Shogun é um Ogã específico do culto de Ogum, porém é utilizado liturgicamente para toda a carroça de Candomblé. Mas temos também o Ogã, o Babá Tebexé, que é o responsável pelos cânticos. Temos também o Saraquebé, que é o responsável por convidar as pessoas, agiria como o porta-voz da roça de Candomblé, em todos os sentidos, religiosos ou civis, para a comunicação entre a roça de Candomblé e a vizinhança e a comunidade em torno da roça de Candomblé como um todo. Outro Ogã que é de importância para a roça de Candomblé e também ligado especificamente ao culto é o Assobá ou Assobanilê. O Assobá significa aquele que é responsável por cortar a cabaça, é o que abre o ibá, a cabaça, e ele está ligado diretamente ao culto do Amalu. Porém, ele é ligado a diversas ritualísticas dentro do Candomblé pela sua ligação com o culto de Amalu, como o Ipadê, cultos relacionados à família ingênua como um todo, no Lubagé, alguns determinados ebós, do qual ele é uma figura importante. Dentro da figura em geral do culto do Amalu, tem a figura do Assobá. Porém, o Assobá não é comum, não conhecendo dizer que não tenha, seus auxiliares chamaram de Otum Assobá ou Se Assobá, porque dentro do quarto de Amalus tem outros cargos de Ogã, também ligado ao culto de Amalu, que normalmente acaba sendo os auxiliares do Assobá, que é o Apogã, o Apotum, o Ejitatá. São esses três cargos de Ogãs também ligados ao quarto de Amalu, ou seja, ao culto de Amalu, e acabam se tornando, sendo dentro da Horta de Candomblé, os auxiliares do Assobá, ou seja, o Apogã, o Apotum e o Ejitatá. Voltando aos cargos específicos de Orixá, vamos falar do Balogun, que é o general da Roça de Candomblé, responsável pelo culto de Ogum também, mas tem o título de general porque ele acaba sendo um responsável pela proteção, lembrando da figura do Ogã, por exemplo, a proteção da Roça de Candomblé, quando se tinha as batidas policiais e tudo mais. Então, o Balogun tem um título, né? Significa o Balogun General. Então, ele está ligado ao culto de Ogum e essa responsabilidade de cuidar e proteger a roça de Candomblé. Dentro do culto de Ogum também tem o Ogã Ologum, que é o responsável por despachar os ebós. Também tem o Ogã Olobé, que muitas das vezes também acaba sendo auxiliar tanto do Ashogun quanto do Olopá, o Olobé, que é o senhor das facas, o Alagadá, o senhor das espadas, que acabam se tornando responsáveis por esses elementos rituais, ligado ao culto desse orixá
e também auxiliando o Ashogun nas ritualísticas de sacrifício como um todo. E para finalizar, por exemplo, os ogãs, né, ligado ao quarto de Ogum, tem um Alapadjá, o Ogã Apadjá, que é o responsável por sacrificar o cachorro do Ogum. Como esse costume não é muito comum dentro do candomblé brasileiro, então é um Ogã que é muito difícil se ver por aí, mas algumas casas, apesar de não fazer o sacrifício do Adjá para Ogum, acaba tendo esse cargo e dando esse cargo para o Ogã ligado ao culto de Ogum, ao quarto de Ogum como um todo. Algumas roças de candomblé também dão o cargo de Babalossan para os Ogãs de Ossan ou de Oxóssi, algum orixá ligado à mata, para ser o responsável por cuidar e colher as ervas e fazer o preparativo das ervas dentro da roça de candomblé. Algumas casas de candomblé esse cargo é específico para a do Exu, mas em algumas roças esse cargo também é dado para Ogã, que seja de Ossan ou de Oxóssi ou de alguma qualidade de orixá que é ligado às ervas ou à mata, à floresta como um todo. No quarto de Oxalá, por exemplo, temos dois ogãs mais conhecidos, que é o Ogalá e o Ogã Elemoxó. São responsáveis por preparar a roça de candomblé, por exemplo, nas águas de Oxalá, responsável por suspender o Alá na festividade, né? Qualquer candomblé que vai ter Oxalá, que vai suspender o Alá, que vai ter o ritual para suspender, levantar o Alá e tudo mais. Quem é responsável por fazer isso é o Elemoxó e o Ogalá. Outros cargos que também normalmente são dados também tanto para Aduxo quanto, né, para Ogã são o Jobá, que é os olhos do rei, dado para a pessoa de Xangô, o responsável também pelo culto de Xangô, o Juodé, o Juomi, ligado às Iabás das águas, é um Ogã responsável por preparar a festa das Iabás e tudo mais, também é dado o cargo de Ojuomi, um cargo também que pode ser dado para Aduxo, tanto para homem, Babá o Juomi, como para mulher, Iá o Juomi, o Iá o Juodé, Babá o Juodé, mas também é um cargo que muitas das vezes é dado para o Ogã. Agora, um cargo que também está presente em algumas casas de candomblé, que pode trazer controvérsias, mas eu vou explicar por que isso também não é tão errado, é o Pejigã e o Abajigã. São cargos de Ogã Jeje. Ah, tudo bem, isso não está errado. Mas se a gente for olhar a origem do próprio cargo de Ogã dentro do candomblé, o cargo de Ogã Eked também originado, foi trazido do candomblé Jeje. Então não há erro, de certa forma, não só vir o cargo de Ogã, como as principais denominações de Ogã do candomblé Jeje para o candomblé Quetu. Então o Pejigã, dentro do candomblé Quetu, é responsável por cuidar realmente do, assim como o Pejigã, mas de uma forma diferente por conta da divergência litúrgica, o Pejigã, dentro do candomblé Quetu, também é responsável por cuidar do Peji do orixá, responsável por manter a manutenção do Peji dos orixás da casa de candomblé como um todo, no Peji geral, né? Não no quarto específico de santo, mas no Peji da roça de candomblé. O Abajigã é responsável por cuidar do Sabagi, do quarto antecessor ao Peji, no qual entra, né? São dados os primeiros passos para quem está se iniciando no candomblé. Às vezes se encontra também o cargo de Pejigã, de Abajigã, dentro de Candomblé Quetu, porém, esses cargos são originalmente da nação Jeje. Espero ter trazido os principais cargos, você tenha gostado desse assunto. Se eu esqueci de algum cargo, deixa aqui nos comentários que a gente possa fazer um vídeo específico, falando inclusive de alguns desses cargos que eu comentei aqui nesse vídeo, trazendo mais peculiaridade, mais especificidade para um entendimento melhor da função de cada cargo dentro e da função dele dentro da roça de Candomblé. Porque a gente fala de cuidar, responsável por cuidar do culto de determinado orixá, mas a gente não pode falar como é o culto, mas a gente pode tentar desmiuçar mais ou menos de que forma esse Ogã é responsável pelo culto desse orixá e pelo culto específico na roça de Candomblé como um todo. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Se não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos publicados aqui toda semana. Bom, eu me despeço por você, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.